Eu quero falar um pouco sobre o acidente do avião da Voipés na última sexta-feira e olha só o que está acontecendo agora. Os criminosos estão se aproveitando do momento de comoção, estão utilizando as redes sociais para se passar por familiares das vítimas desse acidente trágico que aconteceu lá em Vinhedo e fazem isso para aplicar golpes. Então, um dos nomes usados para cometer essa fraude foi o de Isabela Santana, uma das passageiras desse voo da Voipés. Diversas contas no Instagram foram criadas utilizando as fotos, o nome dela, pedindo ajuda financeira em nome da família para custear as despesas com o enterro, com o velório, com o caixão. Além disso, a viúva do piloto Danilo Romano também denunciou a prática, afirmou que os criminosos estão tornando o momento de luto ainda mais difícil, ou seja, além de toda a situação que essas pessoas estão vivendo de reconhecimento de corpos, de conversa com as autoridades, de investigações, de luto, elas precisam ainda lidar com criminosos na internet pedindo dinheiro e se passando por essas vítimas, Gustavo Segré. Aí é onde tem que entrar o Congresso para colocar penas mais duras para esses delitos. O outro dia compartilhava no Morning Show a bancada com o Palumbo. E ele mencionava a ruindade desse tipo de pessoas porque não tem uma pena grave. Por que não? Porque ele pede Pix. Ninguém está obrigado a dar Pix para essa pessoa. Então, o cara pediu Pix, alguém mandou Pix, na boa intenção, e ele vai falar, não, eu não furtei, não roubei, apenas pedi uma doação e a pessoa me deu a doação. Claro, pode ser questionada a questão sobre o motivo e tal, mas a pena não vai ser muito grave. Então tem que colocar tudo que é corrupção, esse tipo de aproveitamento de uma situação trágica em que pessoas faleceram, tem que ter, não pode ser escarcelável, tem que ter uma pena muito maior, senão o crime volta a mostrar que compensa no Brasil. Concorda, né, Gani? Absolutamente. Eu tive na minha família, muito próximo, uma pessoa que foi durante anos vítima de golpe. E assim, é devastador. Eu tenho então uma experiência pessoal com isso. Então quando eu vejo algo desse tipo, assim, eu fico muito bravo, muito nervoso, muito chateado, né? Porque ainda mais numa situação dessa, né? Que a pessoa se aproveita. Eu acho que esse tipo de... E é máfia que faz isso, é máfia. Esse tipo de grupo, de pessoas por trás disso, eu sempre trago esse exemplo, Evandro. Assim, não tem moral nenhuma, não existe ética, não existe moral, que assim... Se fosse para ser um ditador, seria. Só não é porque não tem instrumentos de poder para isso. Mas do ponto de vista moral, é a mesma coisa. E está na hora do Congresso Nacional ter leis mais duras para esse tipo de crime. É porque, né, Fábio Piperno, na hora da comoção, a pessoa olha uma publicação dessa, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, muitas pessoas começaram a se aproveitar também daquele período de desastre de muitas famílias desoladas para tentar retirar dinheiro daqueles que acompanhavam a situação à distância pelas redes sociais. O mesmo agora acontece nessa situação envolvendo esse voo com 62 pessoas. Piperno. Você citou exatamente o outro exemplo que eu ia mencionar, Evandro, porque até outro dia e tal, os golpes envolvendo aquele auxílio reconstrução, uma ajuda para as pessoas que tanto sofreram, já passavam de alguns milhares, né? Era um negócio terrível. Como, por exemplo, toda hora a gente cita aqui gente que frauda, por exemplo, a concessão do BCP, que também é para pessoas assim, extremamente fragilizadas. Então, eu sempre digo que eu sou muito cético em relação ao Brasil. Então, veja, esse negócio aconteceu na sexta-feira. Isso é uma tragédia que devasta a vida de dezenas e dezenas de famílias. E mal a tragédia acontece, já tem um grupo que já conseguiu formatar uma estratégia para exatamente explorar, extorquir essas pessoas. Que esse grupo vá para os quintos dos infernos e que sofra muito tempo na cadeia. Agora, Zé Maria Trindade, você acha que é necessário aí realmente um movimento do Congresso que ele poderia, de alguma forma, auxiliar em situações para prevenir esse tipo de golpe com punições que sejam mais robustas e que, de fato, se apliquem?
Esse tipo de golpe já tem qualificadora, né? E é mais grave, sim. Isso já está na lei, na legislação penal. O que falta aí é a punição. Eu não gosto muito de debater aumento de penas. Eu gosto de debater, cumprir definitivamente uma pena, quer dizer, condenado a 10 anos, fica 10 anos na cadeia, né? E existem projetos nesse sentido no Congresso, e principalmente punição. Eu entendo que mesmo que seja uma condenação pequena de meses, mas se a pessoa tiver certeza de que será condenada e punida, presa por meses até, né, ele evita fazer a prática do crime. O que me impressiona muito nisso aí é a dificuldade, a morosidade que a justiça, que a polícia tem de identificar essas pessoas. Veja bem, a técnica é simples e usada rapidamente. Transfere-se para um Pix, que transfere para contas fantasmas, que transferem para outras contas fantasmas. Então, rapidamente, o dinheiro faz um passeio e chega nas mãos dos bandidos. Então, é preciso seguir, é fácil. Onde passa uma transferência dessa, há que se ter uma conta e um CPF. Então, o que falta é isso, é punir. Nós estamos falando aqui horas depois disso acontecer, da família ficar indignada e com razão, se dizendo mataram de novo meu parente ou roubaram depois de mortos, né? Então, assim, por que ainda não se sabe quem é o autor desta vagabundagem aí? Se tem a transferência.